Mas o que eu aprendi? Que começar o dia com exercício físico é a melhor forma de começar o dia. Porque isso tem um aprendizado também. Durante muito tempo, eu negligenciei minha saúde. Eu achava que eu precisava cuidar da família, que eu precisava cuidar da empresa, fazer a empresa crescer, que eu tinha que... E que se eu parasse, tivesse uma rotina de exercício, aquela coisa, né? De colocar todo mundo na frente, eu achava que a empresa não ia crescer, que meus filhos iam precisar de mim, eu tinha que cuidar deles. E o que eu descobri é que quando eu coloquei a atividade física, né, como prioridade, eu melhorei todo o resto. Todo o resto. Olá, turma, tudo bem? Mais um Atitude Podcast, Atitude de Campeão Podcast, com o meu super co-host, Luiz Gustavo Borges. Tá tudo bem com você? Tudo ótimo, e com você? Chegou bem? Tá alegre? Cheguei bem, demais, tô com muita energia. Tá pronto aí? Porque você tomou NAC, zinco? Tomei creatina. Por que você tá com também. tanta creatina? Já engatou na propaganda aqui. Não, já engatei aqui na nossa publi. Vita. Vita, nosso apoiador aqui, nossa investida também, faz parte aqui do Atitude Podcast e sempre nos dá mais energia, uma suplementação para a gente viver mais, viver melhor e receber os nossos grandes convidados e convidadas que estão aqui. E hoje uma pessoa super especial que vai falar de performance, vai falar de esporte, mas do mundo do empreendedorismo, né? Do mundo da tecnologia e a conexão. E a gente já sabe que faz atividade física, já estamos sabendo. Legal. Faz atividade que é legal e tá junto aqui do nosso Atitude Podcast, Atitude Pod, onde a gente fala de empreendedorismo, fala de negócio, fala de performance. E... Só precisa de um pouquinho de ajuda com esse sobrenome aqui. Hawk. Isso que eu achei fácil. Não, é que às vezes... Não, eu vi aqui, eu achei fácil. É? É. É que você é mais viajado do que eu. Você tem mais umas voltas no quarteirão. Onde que é a descendência do nome? É alemão. Alemão, Hawk. Então pronto. Apresenta a nossa convidada, então. Seja bem-vinda, Mônica Hawk, que a gente já é cliente, né, da Solis, estava comentando aqui com você hoje, a gente usa o Profiler na sua empresa, e a gente também é vizinho de vocês, porque no nosso grupo, uma das nossas empresas, que é a empresa que cuida dos investimentos, as palestras, fica aqui na Praça Savassi, então toda vez que eu saio para almoçar, meu time está toda hora vendo o pessoal da Solis de roxo na rua, né, almoçando. Já contratou os serviços ou ainda não? Então, a gente contrata o Profiler através dos nossos headhunters. Entendi. Mas a gente precisa conhecer outras coisas, que a gente está vendo que tem muita coisa bacana aí que vocês fazem. Tem muita coisa boa. Que a gente precisa conhecer mais sobre, que você vai conseguir conversar, contar pra gente. Mas vamos lá. Co-fundadora e co-CEO ou CEO da Solis que você faz com o seu... Eu sou CEO, é porque CEO? a Solis tem 2 CEOs trabalhando legal. juntos. É a novidade no mercado. É pouco usado. Legal. Da Solis, juntamente com o seu marido, né? Que é a Solis hoje uma das principais HR Techs do Brasil e da América Latina, chegando aí a quase 1.000 funcionários, nascida aqui em Belo Horizonte para o mundo, e você também é formada em História na UFMG, tem um MBA na FGV, depois a gente quer escutar sobre isso, né? Historiadora para dona de empresa de tecnologia, e a Solis não foi sua primeira empresa foi a Procriare Software, que você vai contar para a gente mais sobre também, que teve foco aí no agro, né? Tecnologia para o agro. Inclusive, o pai do Gustavo, o avô e bisavô, tudo fazendeiro, né? Então a gente pode fazer a conexão com o produto. Pai do Gustavo, seu avô, né? Que na verdade, é que eu tô tão acostumado em reunião ficar falando de forma profissional, para não falar meu pai, eu falo Gustavo. Aí dá essas viajadas de vez em quando. Mas reconhecida como uma das empresas... menino. Reconhecida, Solis, como uma das empresas mais inovadoras do setor HR Tech na América Latina. Seja muito bem-vinda, Mônica. Obrigada. Prazer estar aqui, gente. É isso aí. O que tem a ver história com tecnologia? Começa já a dar uma largada. Olha... Formada em História História, Bárbara Borges, minha esposa. Historiadora. Mãe do Luiz Gustavo, formada em História. Que legal. Mas não foi para tecnologia. Primeiro que eu fiz História, nunca fiz História para ser professora ou dar aula. Eu queria conhecer. Eu tinha muita dúvida. Assim, eu queria entender sobre política, sobre economia, sobre sociologia. E aí eu vi na História um lugar onde eu podia ter um pouco de cada um desses conhecimentos e aprender. Então foi uma curiosidade muito pessoal. Uhum. E aí quando eu vou para tecnologia, aparentemente não tem nada a ver. Mas... Primeira coisa, quando eu monto uma empresa de tecnologia, é uma empresa que precisa de pessoas. E quando você tem um conhecimento de história, e no caso eu ainda fiz pós em culturas políticas, então aprofundei muito em comportamento coletivo.
Isso me ajudou muito. E me ajudou, inclusive, a desenvolver o Profiler junto com a Lê. Então, também todo esse conhecimento, que aparentemente é super aleatório, e eu acho que é aleatório mesmo, ele me traz uma bagagem, uma visão de mundo diferente. Porque quando eu entrei para tecnologia, quando eu entrei para entregar a gestão de tecnologia para a gestão de pessoas, o meu olhar de comportamento coletivo, como que o ser humano funciona, isso tudo agregou muito. Tanto que na fase de desenvolvimento, a gente usou muita filosofia, a gente pegou o comportamento coletivo ao longo do tempo para fazer mapeamento comportamental. Então, eu usei várias coisas que talvez um profissional de RH não usaria. Né? Então, consegui agregar e trazer um olhar diferente. Eu acho que esse é o barato. É interessante o repertório, né, das pessoas, porque a hora que você traz um repertório diferente de uma área que talvez seja pouco comum dentro de um segmento, e você traz lá uma ideia, traz uma sacada, esse repertório, na minha época, a gente chamava de pochete, né? Você abria a pochete e começava a tirar coisa ali de dentro, que é o repertório que a gente tira da vida, né? As coisas que a gente traz de bagagem. A história trouxe uma coisa diferente. E eu gosto de fazer isso também em composição de time, né? Eu gosto do engenheiro no time de RH, eu gosto normalmente do antropólogo em comercial. Essa coisa de você pegar aquele conhecimento que não é óbvio e colocar no time, isso gera muita riqueza. E cognitivamente você tem uma diversidade muito interessante. Então você traz pessoas com um repertório diferente, pensando diferente, entregando, e isso abre a visão de mundo. Né? Então, engenheiro em RH eu amo, eu acho super legal, agrega muito, mas não é o caminho natural de quem estuda engenharia, não entra numa faculdade de engenharia e fala, vou trabalhar com gestão de pessoas, mas eles existem e são ótimos, assim. Então é legal pensar um pouco. Quem você acha que sofre mais, nesse caso específico? Um cara que é mais analítico ou um cara que é mais intuitivo quando eles se misturam? Acho que o analítico sofre mais, né? A pessoa, quando ela é mais analítica, ela normalmente já tem a vida dela toda mapeada, preparada, e ela é sequencial e lógica. E uma carreira dessa é uma carreira não lógica e não sequencial. Então, eu acho que... mas é meio que uma preparação para a vida, né? Porque a vida não é linear, a vida não é lógica. A vida, às vezes, acontecem coisas com a gente que a gente não estava prevendo. Então, essa coisa de mergulhar naquilo que você nunca fez, de às vezes, até abandonar seus próprios planos para ir para um caminho melhor, pode ser interessante, pode fazer bem. Antes de entrar no detalhe da empresa, das coisas, das entregas ali, das soluções, como é que é trabalhar com o seu marido, né? Que é seu sócio, marido, e vocês são co-CEOs, né? Você estava explicando assim, não é comum você ter duas pessoas que levam o mesmo título dentro da empresa e fazem um trabalho em conjunto. Como é que é essa relação de trabalho e de família? No caso, assim, pensando como sócios, é uma relação muito pragmática, porque simplesmente a gente pegou nosso mapeamento comportamental, né? Qual que é o meu perfil, qual que é o perfil dele, e aí a gente extrai o que tem de melhor de cada um e a gente se divide dessa forma, por habilidades. Né? Então, eu trabalho mais na zona que é minha zona de talento e ele também. Como nós somos complementares, funciona muito bem, praticamente não tem sombra. Né? Então, tecnicamente, isso sempre foi muito fácil de resolver. Agora, é óbvio, quando você constrói uma empresa e uma família ao mesmo tempo, né, aí que vem a questão do aprendizado. É uma relação que funciona super bem. Eu vejo, às vezes as pessoas falam, Mônica, mas como é que é esse negócio, né, de ser sócio, de marido? É difícil. Tem gente que fala, jamais faria isso. Tem gente que fala, nossa, meu sonho. Mas eu vejo muito mais vantagens e desvantagens, porque quando você está empreender não é fácil. E é uma carga de doação emocional, social e também de intensidade muito grande. E é um momento de vida onde você coloca muita energia numa coisa só. E nesse caso, quando você tem o casal nesse mesmo momento de vida, colocando essa carga, eu acho que isso faz bem para o relacionamento. Porque pensa se nós estivéssemos em carreiras opostas em momentos diferentes. Pensa se ele estivesse numa outra carreira desacelerando e eu lá começando acelerando a 1000 por hora. Isso é mais difícil de conciliar. Mas como a gente estava na mesma direção, no mesmo momento de vida, eu acho que isso trouxe muito mais riqueza e muito mais força do que desafios. Óbvio que isso tem que gerar maturidade, porque nós somos opostos. Na prática, significa que minha linha de raciocínio vai para um lado e muitas vezes a dele vai para o outro. Isso quer dizer que quando, por exemplo, você falou que tem duas áreas, áreas que você domina e outras áreas que ele domina. Quer dizer que, por exemplo, na área dele você não dá pitaco?
Dou o tempo todo. E ele também. Mas isso que é legal. Mas assim, você tem que entender, você tem que saber, isso para gestão de pessoas é uma coisa óbvia, você tem que saber qual que é o seu limite. E naquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. Isso serve para qualquer pessoa, mas especialmente para os CEOs. Você tem que saber que você não é completo. Eu tenho plena consciência das habilidades que eu tenho, mas também das habilidades que eu não tenho. Não é inteligente, só porque você é CEO, ou só porque você tem uma relação, não recuar e dar espaço para quem é melhor do que você. Então, eu acho que essa é um exercício muito importante que todo líder tem que ter. Mais importante do que saber a hora que ele precisa atuar, é saber a hora que ele precisa não atuar e deixar alguém melhor do que ele atuando. E essa é uma arte, assim. Então, e no nosso caso é tranquilo. Então, óbvio que eu entro ali para contribuir nas áreas que ele lidera, mas é contribuição. Porque no final, tecnicamente, a experiência é dele. Né? Eu não tenho necessidade eu não preciso estar em tudo e fazer tudo. Isso não faz sentido. Eu preciso de pessoas melhores do que eu, entregando nas suas áreas de excelência. Então, é mais ou menos assim que funciona. Isso serve, né? Dividindo ali com o sócio, com a Ale, mas para o meu time também. Né? Hoje eu sou cercada de pessoas que são muito melhores do que eu nas suas áreas de atuação. Ainda bem, né? E isso é uma bênção. Isso é ótimo. Eu fiz uma contratação lá na MGB, uma das empresas, e só de eu sair mais da operação, deixar alguém tocar, crescemos 30%. No primeiro ano, logo depois, estava num crescimento mais baixo. Isso é maravilhoso. E faz a diferença, né? Eu acho que você saber suas limitações... E não é nem limitação, saber naquilo que você não é tão bom é libertador, é maravilhoso. Então, como eu tenho muita clareza, e o Ale também, a gente vai jogando uma dança. Uma hora um dá o passo para frente, outra hora o outro dá. E aí é quase que uma dança assim, que a gente vai fazer. Mônica, a Solids é uma HR Tech, né? Human Resources Technologies, 900 colaboradores que estão hoje envolvidos com a empresa. Como é que é a distribuição dessa turma, né? Eu fico imaginando assim, tecnologia deve ter um monte de programador lá programando. É isso? Como é que é a composição? Você tem área de marketing, como é que funciona a empresa em termos de panorama geral, assim, de negócio? A gente temos os programadores, mas, por exemplo, hoje, o mesmo número de pessoas, mais ou menos, que eu tenho ali, 200 e poucas pessoas que eu tenho no time de tecnologia, eu tenho também em vendas. Né? Então, eu tenho uma máquina de vendas que ela é muito ativa. Aí tem o time de marketing, mais umas 100 pessoas. Tem o time de atendimento ao cliente, que é uma coisa muito importante. Vocês atuam em pequenas e médias empresas. Exatamente. O que a gente entendeu? A gente não entrega só a tecnologia, a gente entrega também o acompanhar a carreira de quem usa a tecnologia. Então, a gente tem um time de sucesso do cliente que cuida desse profissional de RH ou desse empreendedor que usa a nossa tecnologia. Né? Porque esse é um ponto muito importante. A gente descobriu que o grande gap que a gente tinha no mercado, a tecnologia resolveria, mas existe um gap, às vezes, de formação. Às vezes, o cliente entra, ele não sabe exatamente como fazer, ele não tem uma jornada clara. Então, a gente entra ali ajudando também nesse desenvolvimento da pessoa que usa. Então, eu tenho um time também de sucesso do cliente bem importante. Né? Então, essas são... E aí tem o financeiro, o time de gente, que todo mundo... o nosso time de gestão de pessoas, ele também é importante, porque não só para cuidar das pessoas, mas ele cuidar de vocês mesmo. Da gente, mas acaba sendo também um reflexo, um espelho para que os 35 mil clientes aprendam e possam ver. Então, nosso time de gente também é bem ativo, grava conteúdo, conversa com os clientes, conversa com o mercado. Então, é um papel um pouco diferente, porque eles são protagonistas, né? Estava conversando com um gestor de academia. São vários segmentos, eu imagino que os seus clientes são de todas as áreas, né? Quantos clientes? 35 mil. 35 é pouco, né? 35 mil, não consigo nem imaginar 35 CNPJs. Atuando. Olha só. É que na parte tem alguns produtos que devem ser mais simples de adaptar, né? Daí outros mais complexos, assim que funciona? Dependendo, ou tem que buscar a solução completa? Não. Às vezes o cliente ele começa usando ponto eletrônico, ou só o profile. Então. Aí você começa a escalar. E é recorrência. Só recorrência. Recorrente. Tem, às vezes, o cliente que usa, né? Ele compra ali um profiler, outro, mas a tendência é que ele vire recorrente, porque uma vez que ele usa, ele continua usando. Né? Você tem uma questão dentro dando uma visão rápida ali dentro do site, vendo programas e produtos que são mais
detalhados que você pode aprofundar, como a questão do profile, de recrutamento, de achar gente, ou bater ponto, que é uma coisa mais simples. Então você vai da complexidade para o mais simples. Mas o ponto que eu queria trazer aqui, eu estava conversando com vários... Meu segmento é de academias, gestores, donos de empresa, então no nosso negócio na MGB eu tenho lá o ponto também, tem as coisas que acontecem ali e as demandas do gestor. E quando você conversa com um gestor de qualquer área, do nosso segmento não é diferente, ele fala assim, o maior problema que eu tenho hoje é mão de obra. Né? Começa a falar de mão de obra, que é o colaborador, que é fazer a gestão de pessoas, que é contratar, reter, desenvolver esses caras, desenvolver e reter esses caras, né? Essa turma. E tem muita discussão sobre a nova geração que chega no mercado, a forma como você lida com os colaboradores, uma visão diferente de mundo, talvez geracional, né? Que tem a ver com a forma como você enxerga, se você tem 40, 50 anos, está tocando a empresa, contrata uma pessoa de 25. Mas o ponto que eu queria chegar é que, independentemente do segmento do mercado e onde você está situado, pequena, média, as grandes empresas talvez com uma estrutura um pouco maior resolvam de uma maneira diferente, mas o problema com pessoas e gestão e liderança é um problema que assola qualquer segmento. Qual que é a sua visão sobre isso em relação à construção e essa dor que está lá no empresário? Eu acho que é uma dor, mas